durante essa semana, na verdade, e tem sido assim, intenso para nós, gratificante para nós ver aquilo que Deus tem feito, aquilo que Ele tem para fazer. E, como eu disse, né, há muito no nosso coração para compartilhar, há muito no nosso coração para distribuir, né? Então tem que ser registrado, né? Amém. Nós estivemos falando nessas últimas semanas sobre o que é a igreja, entendendo que como essa igreja está nascendo, nós precisamos ter clareza sobre o que é a igreja. Nós não podemos ficar enganados, nós não podemos viver de tradição religiosa, nós não podemos viver com achismos, nós não podemos viver com filosofia vã ou com nada que seja menos ou aquém do que aquilo que a palavra de Deus nos fala que a igreja é. Né? Nós encerramos então essa série sobre o que é a igreja na semana passada, mas não encerramos o nosso assunto sobre igreja, porque na verdade nós passaríamos aqui anos falando sobre o que é a igreja, porque os desdobramentos, né, aquilo que de fato existe, a riqueza do que é a igreja é muito grande. Então, se nós formos entrar em cada detalhe, né, nós temos de fato muito pano para manga para poder falar, ministrar e conhecer e se edificar com isso, né? Mas hoje eu gostaria de falar sobre como a igreja vive, porque nós vimos o que a igreja é, não é? Que a igreja é uma família, que a igreja ela é um corpo, que a igreja é um rebanho, que a igreja é a noiva. E olha que eu não esgotei o que a igreja é, existem outras coisas que a igreja é também, não é? Mas eu fiquei com esses principais. Mas como é que essa igreja vive? Porque além de entender o que ela é, nós precisamos entender como ela vive, porque do contrário, qual vai ser a referência que nós temos? E é nisso, queridos, que muitas igrejas se perdem. É nisso que muitas igrejas saem do caminho estabelecido por Deus e pela palavra, porque elas perdem o referencial. Elas perdem aquilo que a própria palavra nos fala e nos deixa claro do que é ser igreja, de como nós vivemos igreja. E nós precisamos, de todo o nosso coração, viver isso. Nós queremos, na verdade, não é isso? Né? Eu quero muito. Né? Não é à toa que eu estou aqui. Né? Se fosse por outra razão, eu estaria em outro lugar. Né? Mas estar aqui hoje, para mim, é muito mais do que qualquer outra coisa, viver igreja. E eu quero que valha a pena. Eu quero que seja intenso. Eu quero que seja poderoso. Eu quero que seja transformador. Eu quero que realmente valha a pena, como aquela canção, né, do ministério. Esqueci o nome do ministério. Livres para adorar. Né? Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. É uma canção que é primeiro falando sobre vai valer, depois ele termina dizendo Senhor, valeu a pena, falando sobre o dia que nós nos encontraremos com o Senhor e poderemos olhar para trás e dizer valeu a pena. E é claro que eu não preciso ir para lá para depois voltar e falar assim, valeu a pena. Eu posso dizer antecipadamente, porque tem valido até hoje. Com 14 anos de idade eu fiz essa decisão de seguir Jesus, de entregar a minha vida a Ele, né? E não me arrependo um bit, né? Nada. Porque tem valido a pena, e eu sei que ainda vai valer muito mais. Ser igreja, queridos, é ser e viver o plano de Deus. Porque nós já falamos sobre isso. A igreja é plano de Deus, é propósito de Deus. Deus quis, Deus planejou. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao dizer isso, ele estabeleceu claramente, é plano de Deus, é propósito, é projeto, nasceu no coração de Deus. Não é? Então não vem com essa história, não, eu sou crente, mas assim, eu sou crente em casa. Esse negócio de igreja já não dá mais para mim. Então eu posso servir a Deus em casa. Você vai perceber que não, porque para ser igreja é impossível viver isolado,
É impossível viver sozinho. Só vive igreja quem vive em comunhão, quem vive unido, quem vive debaixo do propósito, do projeto de Deus. Não existe como viver igreja fora disso, sem isso. Porque foi assim que Deus planejou a vida da igreja. Amém? Então, em Atos 2, versos 42 a 47, você que puder abrir a sua Bíblia comigo. Abrir aqui agora é modo de dizer, né? Porque você pode abrir o seu app, né, da Bíblia e ler. Então, para alguns abra o seu telefone, abra o seu tablet, né? Na Bíblia, é claro, né? Por favor. Então, Lucas, capítulo 2, versos de 42 a 47. Lucas, ele descreve um pouco do que era a vida da igreja quando ela nasceu. E isso é uma referência para nós, é um referencial para nós também. Então vamos lá, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza ou sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que eles se dedicavam. Eles se dedicavam. Existem outras versões que usam outras palavras para esse momento, né, de se dedicar. Eles dizem, e perseveravam. Outros dizem, e eles se entregavam. Ou eles continuavam firmes. Então nós temos aqui uma ideia clara e abrangente do que significa a palavra, e eles se dedicavam. Então, logo de cara, eu posso dizer que para ser igreja é preciso ser dedicado. É preciso ser perseverante. Dedicado, perseverante. É preciso continuar firme. Mas dedicar-se a quê? Porque a dedicação é uma questão de valor, não é? Há muitas pessoas que são dedicadas ao futebol, por exemplo, não é? Eu não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que existem níveis de dedicação, tem pessoas que são dedicadas ao futebol. E todo final de semana tem que jogar uma bolinha, às vezes até dia de semana também tem que jogar uma bolinha, não é? E às vezes também assistir, né, futebolzinho lá na televisão, né? A mulher não pode nem passar perto, nem falar nada, nem abrir a boca de jeito nenhum, porque senão o pau quebra, principalmente se for o time do coração jogando. Aviso para as mulheres que ainda não perceberam isso, né? No horário do jogo, seu marido está morto para você e vivo para o futebol. Não é? Existem outras dedicações, existem pessoas que são extremamente dedicadas à família. Né? A esposa, aos filhos, ou vice-versa, né? A esposa ao marido, aos filhos, e assim por diante. Há pessoas que são dedicadas aos estudos, né? É aquela pessoa que chega em casa cansado e abre o livro e estuda, né? Glória a Deus para essas pessoas, né? Então, existe dedicação, todo tipo de dedicação por todas as coisas. Mas que dedicação era essa que a igreja vivia nela? Qual é o tipo de dedicação que é para nós uma referência para aquilo que nós precisamos nos dedicar? Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos em primeiro lugar. Ao ensino dos apóstolos. Agora, como é que eles podiam ser dedicados ao ensino dos apóstolos? Se o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito.
Em primeiro lugar, eles precisavam ouvir os apóstolos falando. Eles precisavam estar expostos ao discurso, à pregação, à palavra, ao ensino dos apóstolos. Eles precisavam receber, eles precisavam conhecer. E em primeira instância, esse conhecer era ouvindo. Mas como que eles podiam ouvir os apóstolos? Qual era o contexto em que eles podiam ouvir os apóstolos? Estando perto, estando onde eles estivessem, se reunindo com eles. Eles precisavam conhecer o ensino que estava sendo transmitido por aqueles homens. É impossível que a gente conheça sem ser exposto ao conhecimento. É claro, no caso deles, então, eles precisavam se expor à presença dos apóstolos que ensinavam, que instruíam. E junto com os outros discípulos, que eram cerca de 500 que haviam caminhado com Jesus, que estavam presentes no dia da ascensão de Jesus, 120 que estavam no cenáculo no dia de Pentecostes, né? Então havia ali um núcleo dessa igreja, que era um núcleo também agora de pessoas que instruíam, não apenas os 12. 12 eram os apóstolos, e o principal ensino vinha deles, como apóstolos. Mas ele era repassado também através das outras pessoas. E aí, queridos, nós precisamos entender que esses irmãos recebiam e eram expostos a esse ensino através dos cultos, através das reuniões e através do discipulado. Eram duas coisas que aconteciam de forma clara. Os cultos, eles aconteciam de duas maneiras praticamente. No pátio do templo, estou falando desse momento muito inicial, no pátio do templo, era um lugar grande, um lugar espaçoso, não é? Lembre-se de que logo no dia de Pentecostes, converteram-se cerca de 3.000 pessoas. No dia da cura do coxo, 5.000. Então, a igreja nasceu com 8.000. Em poucos meses, depois de Jesus ter sido assunto aos céus, já havia uma igreja de 8.000 pessoas, onde não havia microfone, onde não havia nada amplificado, tudo era rústico. Então eles precisavam de espaço. Eles iam para o pátio do templo e lá eles se encontravam para oração, para se reunir, para ouvir instrução, para ouvir ensino. Mas e quando eles saíam de lá, para onde que eles iam? Visto que era uma multidão de 8.000 pessoas. Eles iam para as suas casas. E nas suas casas eles continuavam, porque a igreja não é o lugar, a igreja são as pessoas, e aonde as pessoas estão, a igreja está. Aonde as pessoas vivem, a igreja é representada. E isso, queridos, é poderoso, é maravilhoso, e eles entenderam isso. E eram nas suas casas o lugar em que eles se assentavam para comer, para partir o pão, para ter as suas refeições juntos, e ali repassar aquilo que eles haviam aprendido e transmitir para outras pessoas. Há um problema muito sério quando nós dissociamos a ideia de igreja do que a palavra aponta para nós. A igreja somos nós. E aonde nós estamos, a igreja está. Significa que a minha casa é uma extensão da igreja. A minha casa é um lugar de adoração, um lugar de proclamação, é um lugar em que o Evangelho deve ser proclamado, em que a palavra de Deus deve ser ensinada. É um lugar de promoção, é um lugar de divulgação da palavra.
Minha mãe, ela entendia isso de uma forma tão poderosa. Nós morávamos numa igreja, nós morávamos numa cidadezinha do interior e havia apenas 2 igrejas nessa cidadezinha. Uma era a Assembleia de Deus e a outra chamava Avantes por Cristo, que era dissidente. Ela saiu da Assembleia de Deus porque eles não concordavam com um detalhe: o elemento da ceia. Eles não aceitavam o vinho, tinha que ser suco de uva. Mas no resto era tudo igual. E eles não aceitavam minha mãe, porque minha mãe, ela se converteu numa igreja presbiteriana, depois ela frequentou a vida inteira a igreja batista. E ela usava bermudão, uns bermudões assim no joelho, muito calorenta, com camiseta, com a manga cortada. Né? E para a igreja, para aquelas 2 igrejas, o crente não podia cortar o cabelo, não podia usar bermuda, a mulher tinha que usar só saia, o homem não podia jogar bola, não podia ver televisão. Né? E ela tinha superado isso, ela entendia que não era assim. Ela até frequentou um tempo, nós íamos também junto com ela quando criança e tudo mais, mas chegou um momento em que ela se sentiu excluída, de fato ela era. Ela não podia tomar ceia, ela não podia, porque ela não era recebida como membro da igreja, por causa desse detalhe. Mas ela então, em casa, ela fazia o culto doméstico, ela reunia a filharada, principalmente os 4 mais novos. O mais velho já estava saindo, né, para trabalhar e tudo mais. Então, com os mais novos, ela fazia o culto familiar. Mas não apenas isso, ela tinha um bom relacionamento com todas as pessoas. E ela, ao longo dos anos, ela foi evangelizando essas pessoas, falando de Jesus para essas pessoas. Ela ganhava essas pessoas para Jesus e ela mandava para a igreja. Eu me lembro de pelo menos 10 pessoas que ela evangelizou, que se converteram e que foram para uma dessas